Boa noite, então. Estamos aqui em mais um estudo bíblico, hoje num formato um pouquinho diferente. Estamos presencialmente aqui, eu, o André e o Ricardo. Dão seus boa noites aí já, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tenham um ótimo estudo aqui com a gente. Sejam bem-vindos. A gente, na verdade, se reuniu aqui para tomar um café, né? Estamos tomando um cafezinho aqui, fazendo dessa forma que a gente quer, digamos assim, da melhor forma possível, deixar mais claro para você que está acompanhando essa nossa leitura de Lucas. Tivemos algumas semanas aí em que não fizemos essas leituras, mas hoje estamos no capítulo 18 do livro de Lucas. E a intenção é que a gente vá lendo o livro até o fim e depois continue no livro de Atos. Por isso hoje estamos aqui os comentaristas, quase que comentaristas esportivos, né? Eu sou o narrador e vocês vão, o cara tentou ali, Jesus tentou fazer uma falta, mas não conseguiu. O juiz, aliás, hoje a gente vai ouvir sobre o juiz, né? O juiz chegou lá e encerrou o lance. É uma coisa que eu sempre fiquei pensando, cara, se eu fosse comentarista de futebol, ia ser muito bom. Porque tu pode falar um monte de coisa que não tem nada a ver. Mas aqui não, aqui a gente não pode falar o que tem nada a ver. Aqui a gente precisa falar, comentar, né? Às vezes fazer essa conexão entre o texto bíblico e aquilo que a gente está vivendo hoje também. Mas para ajudar vocês nesse momento, que vocês também possam ter uma boa experiência na leitura do livro de Lucas. Caso você queira deixar o seu comentário, por favor, coloque aí no YouTube. Não é porque não estamos ao vivo que você não precisa fazer isso, mas pode deixar o seu comentário. Caso você não seja inscrito ainda, por favor, se inscreva aí no canal da congregação. E no mais, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que esse Espírito Santo nos conduza também na leitura e na reflexão do capítulo 18 de Lucas. Eu vou compartilhar aqui na tela com vocês. Hoje eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada, mas você pode ler na sua tradução que você tem aí, ou se você estiver usando um celular, pode abrir o seu aplicativo, mas caso queira pode acompanhar aqui na leitura. Capítulo 18, versículo 1. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele chamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? A gente vai continuar o texto aqui porque tem conexões, né? Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, como se considerassem, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia do peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Eu falei que tem conexão esse texto justamente porque temos ali a questão de Jesus falando sobre a oração e depois um exemplo de duas pessoas orando.
o meu primeiro comentário aqui é sobre aquela palavra em que Jesus diz depressa. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. É como se fosse aquele exemplo do. Quando é que vai acontecer tal coisa? Logo. Logo na perspectiva de quem? Depressa na perspectiva de quem, né? Se a gente pergunta para uma criança quanto tempo é esperar 5 minutos, ela vai dizer que é uma eternidade. Sim. Se a gente diz falta 5 minutos, nossa, falta pouco tempo. Sempre vai depender da perspectiva, né, de quem está falando logo ou depressa. Mas Jesus aqui dá essa dica, né? Ele diz, olha, às vezes Deus vai demorar para nos atender com aquele pedido, né? Então, às vezes também o atender ao nosso pedido, nem sempre aquilo que nós queríamos irá acontecer. Ou seja, Deus pode nos atender o pedido não nos dando, porque Ele sabe que aquilo vai nos causar algum mal, então Ele faz com que aquilo não aconteça, digamos assim. Mas essa palavra esperar, né? E aí eu faço essa conexão com o texto que a gente leu. O fariseu, né? O fariseu, ele, na verdade, estava fazendo uma oração sem esperar nada de Deus. Sim. Porque ele já tinha tudo. Ele já era o cara. Ele não precisava pedir nada para Deus. Ele só estava informando para Deus. É a oração noticiário, né? Você só informa as coisas que estão acontecendo para Deus como se Deus não soubesse. Né? E aí o publicano, ele, de uma certa forma, também não esperava nada de Deus. Mas ali ele estava reconhecendo quem Deus é, na verdade. Né? Ele, ele simplesmente falou, ó Deus, o Senhor é Deus. Eu só vou me colocar aqui diante de ti falando aquilo que eu necessito, né? Mas sem esperar nada de troca. Claro, eu estou usando aqui essa palavra esperar em dois sentidos, né? Um esperar de tempo e um esperar de que algo aconteça, que alguém faça algo para mim. Mas o publicano eu estou vendo que ele tem nesses dois sentidos, né? Olha, não espero que Deus faça algo para mim, mas ao mesmo tempo eu coloco o meu esperar na graça dele, né? Enfim, acho que essa conexão foi a que eu vi aqui. Não sei se os comentaristas. O interessante também é que Jesus ele justamente está comparando o ouvir de Deus com o ouvir de um juiz. Mas aqui no sentido, o juiz é no sentido pejorativo. Então, se até mesmo um juiz ruim, um juiz mau, escuta a causa daquela mulher, né, daquela pessoa que estava ali importunando ele, sendo Deus bom, misericordioso e está sempre ali buscando defender o seu povo, como que um Deus bom não vai ouvir o seu povo? Né? Por isso que ele fala, por isso que o Jesus está falando, é o dever de orar, porque Deus está sempre escutando e Deus ele vai responder, não necessariamente às vezes atendendo aquele pedido no sentido do que eu desejo, mas ele vai ter uma resposta para isso, né? E justamente o que aquele fariseu ele não teve. Ele não esperou nada de Deus, ele simplesmente estava, né, informando a Deus sobre os bens que ele tem, ou os dons que ele tem, para ele não ser igual aquele publicano. Então ele não estava esperando que Deus escutasse, né? Ele simplesmente estava querendo que Deus soubesse de algo que ele é, ou que ele Sim, contasse moedas para o reino de Deus, né? Mas enfim, sim. Também dá para notar também, né, que a viúva tem aquela oração incessante, né? A Uhum. oração de você sempre estar ali orando, tudo, e às vezes nós, né, a gente acaba não fazendo essa oração, né? A gente acaba deixando de lado, né? E às vezes uma coisa que tá te afligindo, tá te causando um grande problema, e você não quer saber você só ora e acaba, tipo, deixando de lado. Não, mas você nota mesmo que ela sempre ia lá no juiz, sempre batia na porta, sempre batia, batia. E o legal é isso, tipo assim, a oração incessante, né?
Então, assim, nunca deixa de orar, né? Não vai parar agora, né? Não vai deixar agora, né? Não, mas continue orando, que com certeza Deus vai te responder, né? E do fariseu e do cobrador de imposto, a gente vê que a humildade na oração. Né? Enquanto o fariseu batia no peito, que não sei o que, tal, tal, mas não, cara, o cobrador não, né? Ele se humilhava. Então, a humildade na oração também tá feita ali. Então é você ter essa oração incessante, né? De não deixar de buscar, de não deixar que as coisas venham atropelar essa sua oração, que às vezes falta, eu sou sincero em falar, às vezes falta de mim, né? Mas sempre buscando ali a Deus, buscando a causa diante de Deus, para que Deus possa te abençoar. De um dia, não vai, pode ser que não seja hoje, pode ser que demore, mas Deus vai ouvir a sua oração. Isso faz sentido porque o Jesus não está dizendo que se a gente orar sem cessar, as coisas vão acontecer. Uhum. Mas olhando uma outra perspectiva, se a gente deixa de orar, quando as coisas acontecem, a gente não reconhece quem as fez acontecer. Porque daí a gente vai achar como se fosse normal. Sim, Digamos assim, como se fosse mérito meu. Se eu, se a gente coloca os nossos pedidos, agradecimentos, né, e aquilo que a gente quer de Deus o tempo todo, quando essas coisas acontecer, logo a gente vai dar graças a quem? A Deus, que realmente fez aquilo acontecer. Agora, se a gente não ora, corre o risco de quando as coisas acontecerem, a gente já viu? Foi porque eu tomei tal atitude. Foi porque eu consegui fazer tal coisa. Ah, foi porque os astros se juntaram e aí formaram lá a personalidade que eu sou. Que são bons, né? E aí, quando a lua acendeu e não sei quem, foi a partir dali que o negócio aconteceu. eu tava lendo até tá no celular, uma pesquisa falando sobre a oração dos Estados Unidos. Tipo, quanto, tipo, vai passando o tempo, a pessoa vai perdendo aquele foco da oração, né? Aí até achei um negócio bem interessante que fala sobre Lutero, né? Fala assim, isso faz sentido, na oração admitimos que estamos em necessidade e pedimos a Deus que nos ajude com essas necessidades. Se, no entanto, ficarmos muito focados em nossas próprias necessidades, disse Lutero, ou se começarmos a sentir que Deus não está concedendo nossos desejos, perdemos o objetivo da oração. Exatamente. Por isso que esse orar sem cessar, na verdade não é uma oração que tu fica orando o tempo todo, né? Não é pegar e ficar orando várias vezes, uma oração como um mantra, né? Mas é não deixar de orar. Que aí também cai naquela coisa de você sempre estar falando a mesma coisa, tipo, vãs repetições. É, E às vezes não é vãs repetições, é às vezes que você está precisando naquele momento e você fica insistindo. E a gente vê no caso da viúva, né? Da viúva ela fica ali, ó. Não desistiu do caso Desistiu do dela. caso, batia na porta do juiz, ó, julgue minha causa, julgue minha causa. E aquilo foi até que o juiz falou, não, deixa eu. Você que você já tá Cansei já. cansei de ouvir isso, né? Então é interessante essa e aí parte. Jesus fala, né? Então imagina Deus. Imagina Deus. Se um juiz fez isso, imagina Deus. Enfim, vamos continuar e aí nós vamos para um outro. Eu não sei se Lucas teve essa intenção, mas agora ele vai falar aqui sobre a questão das crianças, né? Se tem uma coisa que as crianças sabem fazer, é pedir, né? Ah, isso é verdade. Então, O André vai ter essa experiência, né? O André vai ter essa experiência. vamos ver Espero que aqui. leve um tempo ainda, mas. O André vai ter essa experiência. E como pede, né? Diz assim: traziam também as crianças a Jesus para que eles abençoasse. Mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças junto de si, disse: deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Aqui, brevemente, né, é mais uma reflexão até bem pessoal. Eu sempre usava esse texto e ainda uso quando
a gente tem o batismo, né? A gente vai fazer batismo de criança. Esse texto é sugerido para a gente fazer na cerimônia ali. E normalmente eu falo algo que é mais, digamos assim, impactante, né? No sentido de como é que como uma criança, como uma criança, vou receber o reino de Deus? Sendo dependente de Deus, né? Tem essa característica. Mas acho que há outras características, né? Que particularmente eu estou aprendendo com o Arthur, que justamente é essa questão do pedir, né? O Lucas está nos falando sobre isso. O Lucas está falando, olha, peçam em humildade, né? Poderíamos resumir com essas duas palavras: peçam em humildade, mas não deixem de pedir. E se a gente vai ver para as crianças, elas têm isso como se fosse algo natural delas. Os adultos já são mais constrangidos, né? A gente está precisando de ajuda, eu não vou pedir ajuda porque não quero atrapalhar o outro. Eu não vou pedir tal coisa porque, o que vão pensar de mim? As crianças não, né? Se ela tá querendo fazer o número 2, ela fala em público. Eu preciso fazer cocô! É assim mesmo. Tipo, é natural para ela fazer isso. Ela não se milindra, digamos assim, por outras questões, né? Ou não digo a questão da sinceridade, porque a criança ela já sabe não ser sincera quando ela quer. Desde pequena eles já sabem que às vezes não é bom ser sincero o tempo todo, porque senão eles vão sair prejudicados. Mas mesmo assim, isso para a criança ainda é mais natural. E essa sinceridade eu estou atrelando ela a uma questão de fé, no sentido de é assim e acabou. Né? Eu já contei essa história várias vezes, né? Que o Arthur, quando ouviu que o bebezinho que a Patrícia estava esperando morreu, ele disse, tá com Jesus. Eu digo, essa sinceridade que às vezes as crianças têm por não procurar entender os pormenores das coisas, que isso também é bom. Não estou dizendo que isso é errado. Mas as crianças não, né? Me foi dito que todos estão com Jesus. Então, qual que é a lógica sincera dela? Tá com Jesus. Ou quando a gente pergunta para uma criança, né, o que Jesus é, às vezes as respostas são sensacionais. É meu amigo, é meu salvador, é o titio que cuida da gente. Alguma coisa assim, sempre sai nesse sentido porque elas expõem algo que lhes foi dado através do ouvir, né, através da palavra. E aí o Espírito Santo age. Então esse versículo de Jesus, ele traz várias questões, né? Mas acho que a principal ainda a gente pode enfatizar sempre essa questão da dependência. Somos dependentes, assim como uma criança é dependente dos seus pais para viver, nós somos dependentes também de Deus para sermos salvos, né? A diferença entre nós e uma criança é que acaba que as crianças são completamente dependentes, né, dos pais. Então ele fala que, assim como a criança é completamente dependente dos pais, as pessoas tinham que ser igual a elas no sentido de serem completamente dependentes de Deus, ou pelo menos reconhecerem que elas são de fato completamente dependentes, né? Assim como aquelas crianças. E por isso que elas não têm essa. Eu imagino que seja por isso que elas não têm tanta vergonha de pedir algo, né? Porque elas precisam daquilo. Sim, sim. Tá sempre ali. Elas dependem daquilo, né? Sim. Dependem de pedir algo. Como você estava falando, né? Aquela sinceridade da criança, né? Tipo, ela não nega o que ela tá querendo, né? Tipo, ela não nega que ela tá precisando de alguma coisa, né? Às vezes você nota, né? Que como a gente é pai, a gente sabe como que a criança ela pede as coisas, que nem o Noah, né? Tem um filho de 5 anos, não vai pedir as coisas e fala assim, por favor, pai. Por favor, por favor, né? Aí você fica olhando, né? Assim, cara, às vezes você pergunta as coisas, vai e fala assim, na lata, assim, você fala assim, cara, às vezes a gente precisa ser assim com Deus, tipo assim, cara, a gente precisa ter essa sinceridade. E às vezes não, cara, a gente fica
procurando alguns meandros para chegar até Deus. Não, cara, tem que ser igual uma criança, né? Que nem fala, né? A criança, ser o coração de uma criança. E você chegar e falar, não, pô, Deus, eu tô passando por isso, né? Não fica, acho que se eu falar isso, pô, e se eu comentar isso, será que Deus vai me ouvir? Se eu falar uma palavra bonita aqui? Não, cara, seja como uma criança, vai e fala como uma Se criança. alguém chega e pergunta assim, quem é Jesus? Aí, tipo, Jesus é o Filho de Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas. Enquanto que o cara, não, eu só queria saber se ele é. Não, Ele é dessa hora. tem um. Não, depende de Jesus. Tem o Jesus histórico, temos aqui o Jesus não sei o quê. Ele tem até uma. Eu já vi pela internet mesmo, tipo assim, orações que crianças fazem para Deus. Cara, você vê assim, a criança fazendo as orações. Ah, Deus, hoje eu acordei mijado. Sim. Tipo, né? E Coisa o Senhor assim. me perdoa. Tipo, sabe? Coisa assim, simples do dia a dia, cara. E tipo assim, você fala assim, meu, o coração da gente tem que ser igual uma criança, né? E às vezes a gente vai passando por um tempo, a gente vai estando mais experiente, né? Quando tá na igreja mais experiente, a gente acaba esquecendo esse lado. Os detalhes. Os É que nem detalhes. aquela musiquinha que virou meme. Né? Eu sou o cordeirinho. É aí. Ah, sim. É mentira da barata. A gente tem que ter esse coração, né? Porque às vezes na nossa oração, a gente, não, agora eu vou agradecer por tal coisa, não sei o quê. Aí quando vê, tu já tá pensando na lista do mercado de amanhã, no meio da oração. Pois é, mas eu não tenho que pegar amanhã de manhã, eu não tenho que ir no banco, eu não preciso fazer alguma coisa. Vai botando tudo isso na oração. Não precisa ficar. Às vezes a gente fica de noite, né? Ou quando a gente faz a oração particular, a gente fica, não, mas peraí, eu tenho que orar por tal coisa. Aí a gente tá lá orando, quando vê, lembra de outra, vai junto. Faz junto. Tem aquela cena do The Chosen que tá. Jesus chega numa aldeia, as crianças chegam até ele e tudo. Você vê a simplicidade que as crianças faz as perguntas para ele vai ensinando, vai fazendo. Cara, aquela cena é muito legal, porque você vê, tipo assim, as crianças chegando. Uma criança foi, perguntou para uma outra, foi, daqui a pouco cheio de criança perto dele. Né? E isso é legal. Sem complicar muito. Sem complicar muito. Né? Vamos então das crianças para os jovens. Isso. Ou seja, sejam como crianças, não como jovens. Jovem. É complicado. E a gente pode falar de jovem porque a gente foi jovem. Isso. Não, o André ainda é. Né? O André ainda é jovem. Mas é interessante essa sequência de Lucas. Sejam como as crianças. Aí o que acontece? Né? Um jovem, se bem que o texto bíblico traz aqui um certo homem, né? Mas é atrelado a alguém mais jovem, digamos assim. Diz o texto: certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas ouvindo essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo-o assim triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então Pedro disse: eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Então, acho que podemos parar aqui, só para comentar rapidamente sobre essa questão do jovem. Uma vez eu escutei de um amigo judeu que ele disse que aqui Jesus teria
pecado, porque Jesus aqui estaria, digamos assim, pedindo para o jovem rico, né, ou pedindo para aquele homem que fizesse algo que não estava, digamos assim, na Torá, que não estava na lei de Deus. A lei de Deus não manda você vender tudo que tem e entregar ao mais pobre, né? Mas obviamente que o que Jesus ali fez, e o início do texto já é assim, Jesus usou de uma pergunta retórica, na verdade. Porque se Jesus não tivesse dado a lista dos mandamentos, Ah, verdade. aí a gente até poderia falar, Jesus está induzindo o cara a errar, né? Foi essa meio que a discussão que eu tive com esse meu amigo. Eu falei, mas qual foi o único mandamento que Jesus não listou? Naquela lista lá que ele fala, né? Lá, ali em cima ele fala um pouco. Ele diz, não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Qual que faltou aqui? Não cobice. Não cobice, né? Não seja ganancioso. Jesus não colocou esse. E aí o que, que o homem responde? Olha, tudo isso aí eu fiz. O homem não falou assim, peraí, Jesus, mas eu também não sou alguém que cobiça. O senhor esqueceu de falar. Então, Jesus deixou de propósito um de lado para ver se o cara ia, né? E aí o cara não alertou Jesus. Jesus, peraí. Como o cara é um observador da lei, segundo ele mesmo, ele teria que ter notado que Jesus tinha deixado de fora um. Mas ele não notou isso. Por quê? Porque para ele aquilo lá não era errado. Né? Digamos assim, ele não precisava obedecer aquilo. Então Jesus faz uma pergunta, obviamente que já retórica, né, para dizer, então tá, se tu já cumpriu todos, né? Se já cumpriu todos, então vamos ver se tu vai conseguir cumprir esse que eu deixei de fora, que é o da cobiça, né? E aí ele não consegue fazer isso, né, digamos assim. Apesar de que o texto não fala muito, né? Apenas fala que ele ficou triste. Sim. Pode ser que ele ficou triste porque ele reconheceu, né, que ele não era um cumpridor de toda a lei. Pode ser que ele ficou triste porque ele tenha reconhecido o seu erro, né, ou entendido o que Jesus estava tentando dizer. Não no sentido de ficou bravo com Jesus, né, ou simplesmente pegou e quer saber, esse cara aí é do demônio. Vou embora. Até porque Jesus ele continua dizendo isso, né? Como é difícil. Jesus não fala que é impossível, mas Jesus comenta, né? Como é difícil aqueles que têm riquezas entrar no reino de Deus, porque é muito simples, né? A riqueza, de uma certa forma, ela nos dá uma estabilidade, como se aquilo fosse o nosso próprio Deus. Lutero vai usar a expressão mamon, né? O que foi? O Freezer, desculpa. Hã? Eu acho que levou um susto com o Freezer. Tu levou um susto com o Freezer? Pô, dá um café ali. Cara, tem que cortar essa desculpa aí. Você Não. tava falando super bem, cara. Estraguei tudo, cara. O Freezer? Que Freezer? Deu barulho do Freezer? Barulho. Eu não escutei. Ah, tá bom, faz parte. Deu um bom barulho. Eu não vou cortar. Eu não vou cortar. Não, deixa aí, tá bom? Ai, ai. O Freezer nos atrapalhou. Esse O Freezer é as riquezas. É difícil a gente se concentrar na palavra de Deus. Esse é um dos textos que o pessoal da teologia da prosperidade usa muito nas igrejas, né? Eu falo isso por causa que eu participei bem no início da minha caminhada cristã, eu participei dali. Então, quando eles querem pedir uma oferta, eles falam isso. E quando é uma oferta volumosa, eles usam esse texto, aí, tá vendo? Você que fica... você tem que dar para a obra de Deus, você tem que fazer isso, tem que fazer essa oferta. Então, esse é um texto que o pessoal bate muito. Ou depois vamos conversar, vou começar a usar aqui. Eles batem muito nessa tecla das ofertas, né? E aí eu sempre ouvia isso, né?
Mas aí você olha, né, tipo assim, e você vê que não é isso, que nem o senhor falou, né? Tipo, quando você tem a riqueza, né? Você, tipo assim, eu não preciso de mais nada, né? E é até engraçado, uma coisa corriqueira que aconteceu comigo, entendeu? Embora do trabalho que eu vou de bike, né? Aí vem um cara conversando comigo. Nossa, você mora aqui perto? A gente foi conversando, desenrolando a conversa, ele falou assim, nossa, trabalhar em comércio é difícil. Aí eu falei pra ele, cara, eu trabalho há mais de 30 anos no comércio. Nossa, mas, cara, eu trabalhava na indústria, então todo final de semana eu ia viajar, todo final de semana eu comia em restaurante bom, tudo. A empresa me mandou embora, agora tipo, não sobra. Eu falei assim pra ele assim, meu, eu tô acostumado a isso há mais de 30 anos, sempre trabalhando no comércio. Sempre correndo atrás. Sempre correr atrás. Eu falei assim, sabe qual é o nosso grande problema? A gente esquece de agradecer a Deus pelas mínimas coisas que você tem, né? Aí ele parou um pouquinho, ficou pensando, disse assim, nossa, realmente, aí você, tipo assim, aí com certeza você lembra, você fala assim, cara, é realmente assim, né? Tipo, quando você tá na riqueza, você acha, assim, não preciso de nada, eu já tô estabilizado, não preciso de mais nada, né? Aí quando o pastor fala dos mandamentos, tudo, fala sobre a cobiça, você fala assim, cara, e geralmente é assim mesmo, né? Tipo assim, você tem, você acaba cobiçando aquilo da outra pessoa, né? Sempre vai querer mais. Sempre vai querer mais. Aí você trabalha, né? Que nem às vezes eu falo para alguns conhecidos, eu falo assim, olha, às vezes você está aqui, você tem um sábado, domingo livre com a sua família, e você quer sempre mais, e você acaba, com o tempo, você acaba perdendo a sua família. Né? É umas coisas interessantes, né? De notar isso, né? Isso é no dia a dia a gente vê isso. Perde muitas coisas por causa daquele desejo de sempre ter mais, Ter né? mais. Então aqui, nesse sentido dessa riqueza, é isso, né? Parece Seria mais ou menos isso. que não é problema de ser rico em si, né? De você ter o dinheiro. Isso. Mas contanto que a sua alma, ou seja, o seu espírito não esteja muito atrelado a isso, no sentido eu preciso disso, é como se fosse um vício, né? Sim. Há vício em, sei lá, em álcool, há vício em jogo, há vício em várias coisas. E também há vício em você querer sempre mais, né? Sim, sim. E aí fica a pergunta: há vício em trabalhar demais na igreja? Então, Um pastor que, É. digamos assim, trabalha e não tem tempo para a família? Para ele tá, não, tô trabalhando pro reino de Deus. é, Deixei é, casa, deixei tudo para seguir a Jesus, conforme até mesmo Pedro disse ali, né? E aí? Bom, acho que aí acho que isso é uma discussão boa, porque quando a gente, digamos assim, deixa de negligencia algo, também é preocupante. Quando a gente negligencia o próximo em prol de outra coisa, também isso é preocupante. Então, mas o que eu estou falando aqui são de casos extremos, né? E a gente vê muito isso, de famílias pastorais, ou de famílias de liderança da igreja que acabaram porque o cara não tinha tempo para a família, né? Não é ter tempo, mas não é nem conviver. Não é simplesmente conforme a gente viu, né? Ah, não, vou tirar aqui 2 horas para minha família. Não, é simplesmente o cara se importar, né? E a gente vê isso, que Jesus não deixou de se importar nem com a família dos seus discípulos, muito menos com a vida deles em si, né? Mas, por vezes, a gente vai ter que fazer uma escolha. Bom, o que que eu vou escolher? É melhor eu escolher sofrer por anunciar a palavra de Jesus ou sofrer por buscar mais riqueza? De uma forma ou outra a gente vai sofrer. Até porque É. Jesus aqui, aqui eu vou dar uma arriscada no texto. Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus que não receba no presente muitas vezes mais
e no porvir receberá a vida eterna. Jesus aqui está falando de uma coisa boa, né? Mas também a gente precisa lembrar que esse mesmo Jesus falou que nós receberíamos também a nossa cruz, né? Por, por anunciarmos esse reino de Deus. Então, são coisas que eu acho que nessa discussão aqui a gente precisa só criar um alerta, né? Quando você falou do trabalho do pastor, né? Uma vez eu vi um pastor de cabelinho branco, ele falava assim: olha, filho, o que eu tenho visto no dia a dia é a pessoa fazendo assim: Deus, ministério, família. Uhum. Ele falou assim: esses degraus estão errados. Deus, família, ministério. Não que a sua família vai ser mais importante que o seu ministério, não. É que você tem que ter o tempo disponível para sua família. Que na realidade ela é o primeiro ministério seu, é a sua família. Né? E sempre isso ficou na minha cabeça, né? Exatamente. E a gente vai vendo assim no dia a dia, às vezes a gente vê, né? Como o senhor falou mesmo, né? Que famílias destruídas, a gente viu isso. Eu vi isso durante toda essa caminhada cristã. Né? Ministérios acabando do nada, por não ter esse tempo hábil com a família. Aí eu acho que cabe a gente falar um pouco também daquilo que outra vez a gente traz aquela palestra do Fukui, né? Que ele fala que não tem diferença entre você ser um missionário na igreja ou ser um missionário na sua casa. Porque a sua casa também é um ambiente, né? A sua família é um ambiente que você está ali dizendo para as pessoas de fora, né? Como que Como que é o reino de Deus? É, sim, você está mostrando para as pessoas de fora como é o reino de Deus quando você apresenta a sua família. é, É um bom alerta. Aliás, quem não viu ainda essa mensagem que o André falou, essa palestra que o André falou, tá aqui no canal do YouTube da congregação. Coloca lá, Missão é Comunhão. Acho que uns vídeos para baixo vocês já vão achar aí essa boa dica. Uma pergunta que surgiu agora, não sei se isso cabe a isso. Quando o Lutero fala sobre máscara de Deus, né, na vocação, a família também faz parte de uma máscara também, ou não? Oh, Freezer. Oh, quando o Lutero usa essa expressão, ele está dizendo que a gente precisa, quando as pessoas enxergam a gente, precisa olhar Cristo ali, né? Máscara de Cristo. Assim como nós, quando olhamos para os outros, também precisamos enxergar Cristo. Quando a gente olha para um político safado, bandido, né? É difícil, mas a gente tem que enxergar que Cristo também quer a salvação dele, né? Quando a gente encontra uma pessoa na rua, a gente tem que ver Cristo ali nesse sentido de, bom, eu preciso ir lá porque Cristo está ali, só que essa pessoa ainda não sabe. Assim os outros vão olhar para nós e vão ver Cristo também através daquilo que a gente fala, daquilo que a gente é. O problema é quando a gente quer deixar nossa evidência ser vista ao invés de Cristo, né? Então, quando o Lutero fala sobre máscaras de Cristo, ele está falando nesse sentido. Vamos para o final aqui. Temos então a deixa de Lucas para o próximo capítulo, para o 19. Jesus vai falar sobre a sua morte e ressurreição. Ele faz uma última cura e depois Jesus já vai ir para Jerusalém. Chamando os 12 para um lado, isso é uma imagem interessante que Lucas várias vezes mostra. Jesus está ensinando de uma forma geral, mas tem um momento em que ele faz isso em outros contextos também. E vejam só, ao invés de ele falar para todos o que ia acontecer com ele, ele chama só os 12 e diz: eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras
lhes era encoberto, e eles não sabiam que Jesus estava falando. Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas, e ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que é? O que você quer que lhe faça? Que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: Pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Pode ser que seja muita viagem, hein? Acho que o café pode ser que esteja batizado aqui. Mas olha, se essa história não resume todo esse capítulo que a gente acabou de ver. Alguém pedindo, alguém reconhecendo o estado que está, alguém insistindo mesmo que os discípulos, não chega perto. Sim. Não, mas eu ouvi falar sobre ele. Eu ouvi falar que ele é o Messias, porque ele chama ele, né, filho de Davi. E aí Jesus diz: bom, essa fé que você tem em quem eu sou, ou seja, eu te salvei, né? A fé que você tem naquilo que eu sou te salvou, ou seja, o que eu sou te salvou. E é o que Jesus disse para os discípulos no final ali, né? Que ele ia ter que morrer, ou seja, Jesus é aquele que morreu e ressuscitou. Então Lucas dá um encerramento, digamos assim, contando essa história, e daríamos, né? Não sei se essa foi a real intenção de Lucas, mas quando a gente lê o texto bíblico nessa sequência que a gente está propondo aqui, a gente vai fazendo essa conexão. Poxa, Sim. Lucas começou essa perícope, né? Essa parte dizendo sobre o orar sem cessar, o pedir. E o cego fez isso. Depois fala sobre o reconhecimento de quem realmente somos. O cara sabia que ele era cego, que ele não tinha condição nenhuma de chegar e pedir algo para alguém, porque ele era amaldiçoado. Ele era alguém que não merecia a bênção de Deus, mas ele se reconhece. Ele não tem outra opção. E aí depois ele tenta chegar e os discípulos dizem não, assim como os discípulos disseram não para as crianças. Então não atrapalha, né? E aí então Jesus diz: olha, essa fé, enfim, algo interessante, né? Poderíamos fazer a ligação com as riquezas, mostrando que esse cego não tinha nada além dessa fé. Ou seja, ele não tinha nada além dessa confiança, que era o que Jesus estava tentando mostrar para o jovem rico. Se o jovem rico não conseguiu ver isso, o cego viu. O cego viu. Enfim, apenas um comentário. Aí tem aqui o Evangelho de Lucas, ele é o único dos sinóticos que tem aquelas duas parábolas no começo, né? A parábola do juiz iníquo e da parábola do fariseu publicano. Então ele está iniciando aí com esse tema, né? Com esse assunto da questão da oração. E daí, a partir do Jesus abençoa as crianças, os três evangelhos têm o mesmo. Ele é como se fosse uma sequência, né, de A partir dali. acontecimentos. Uhum. Então parece que realmente isso é uma sequência, né? A não ser que eles tenham conversado entre eles. A gente vai fazer assim, assim, assado. A gente vai escrever nessa ordem. Né? Mas acho que dificilmente isso teria acontecido. É que a partir daí já começa a entrada, o próximo já é a entrada de Jesus em Jerusalém, então já são um fato cronológico, né? Sim. Que eles não teriam como adaptar para aquilo que eles estavam querendo escrever, né? Chega num momento em que, bom, agora a gente tem que narrar os fatos que aconteceram ali, não mais uma sequência de histórias que vão conduzindo. Cada evangelista tem uma sequência de histórias que vai conduzindo até a cruz. Uhum. Não quer dizer que eles intencionalmente, um tá mentindo e o outro não, mas eles vão,
como eu quero falar aqui para os gentios, ou como eu quero dar esse testemunho do fato de Lucas, né? Como eu quero que Teófilo aprenda, né, ou ouça aquilo que aconteceu, eu vou conduzindo as histórias de Jesus até esse ponto da entrada de Jerusalém. Marcos vai fazer a mesma coisa. Mateus vai fazer a mesma coisa, né? João, de uma outra perspectiva, né? Um pouco diferente, mas também de uma certa forma vai conduzir para isso. Mas é bem lembrado, não tinha pensado nisso. Né? E interessante, né, que a oração, né? Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Né? Ele gritou, depois ele gritou mais alto, depois ele gritava mais alto ainda, né? E aí você vê, assim, tipo assim, cara, é a oração mais simples que se possa fazer, né? Tipo, era o... Tenha misericórdia. tenha misericórdia de mim. Bem lembrado. Então, assim, é uma das... Quem lê o texto, olha, fala assim, ah não, ele tava gritando, mas se for ver, é uma oração no fundo da alma dele, né? Sim. O fariseu estava gritando Tava também. gritando, tava gritando. Mas o dele tava do fundo do coração, né? Tipo assim, Ele Jesus, estava gritando, mas pedindo a misericórdia. misericórdia, né? E é interessante. E o legal também de você notar também, tipo assim, o trabalho de Jesus, né? O ministério dele era no caminho, sempre no caminho, né? Era sempre andando junto com a multidão e ali no caminho apareciam essas pessoas a qual que onde tá, agora está escrito o texto bíblico, né? Tipo assim, a história que você fala assim, pô, Jesus sempre estava fazendo a obra e estava no caminho, né? Ele não desviou o caminho, ele estava no caminho, né? Sim. E o que eu acho assim bem legal é isso, assim, é essa oração do cego. O Lucas não traz esse detalhe, mas não me engano, eu acho que é Marcos que traz que Jesus fica triste. Ó, Fritz. Jesus fica triste quando cura o cego. Por quê? Porque ele fica triste porque ele sabe o que vai acontecer com ele. Ele não fica triste por curar o cego, mas ele fica triste porque aquilo ali é mais uma prova de que tá chegando o momento dele morrer. Sim, é verdade. Porque, poxa, né? Ou seja, eu preciso morrer para que esse cego, que é físico, né, que essa cegueira não se torne espiritual para todo mundo. E de uma certa forma vai ser uma cegueira física também, né? Se Jesus não nos salva, quando nós morrermos, acabou. Sim. Nós não vamos ver a glória de Deus, nós não vamos mais ver algo bom. Então, Jesus, quando faz essa cura, ele fica triste, mas por justamente saber que está indo para Jerusalém. Enfim, acho que fomos longe hoje. Vamos encerrar por aqui esse capítulo 18. Na semana que vem teremos o capítulo 19. E não estranhe se semana que vem estivermos com a mesma roupa. Porque a gente vai lavando, né? A gente lava e tal. É uma semana, dá para lavar a roupa, a gente consegue fazer isso. Mas que Deus te abençoe, que você possa fazer a oração no dia de hoje, né? Na realidade, a gente vai, tipo, como é uma semana, então a gente vai lavar ela para usar a mesma roupa semana que vem. Então pode porque já fique tudo mais certinho, né? Mantém o padrão. Isso, é o padrão. Sim. É o padrão. Mas você pode compartilhar esse vídeo, sempre a gente lembra isso, né? Pode assistir novamente, outra vez, sendo bem redundante. Mas que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus os guarde, que Deus faça com que a vida de vocês seja algo que resplandeça a graça em Jesus Cristo, que Ele já nos deu através da fé que cada um de nós temos. Que a sua oração hoje seja uma oração intensa ou quase dormindo, mas que seja uma oração sabendo que Deus está te ouvindo. Que Deus abençoe e uma boa noite. Boa noite para vocês também. Boa noite. Até semana que vem, então. Até semana que vem. Valeu.